Cresci na cidade, mas sempre sonhei com a tranquilidade do campo. Então, quando meu marido e eu tivemos a chance de comprar uma fazenda antiga a um preço inacreditavelmente baixo, não pensamos duas vezes. Era a nossa chance de criar nossos filhos longe do caos urbano. A propriedade era enorme, com uma casa centenária de madeira e hectares de terra que se perdiam no horizonte. O corretor mencionou que a fazenda esteve abandonada por décadas, mas atribuímos isso à sua localização isolada. No começo, tudo era perfeito. As crianças corriam livres, o ar era puro e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos grilos. Mas essa paz não durou. As coisas começaram de forma sutil. Primeiro foram os sons. No meio da noite, ouvíamos o que parecia ser um sussurro vindo de fora, como se o vento carregasse vozes distantes. Eu dizia a mim mesma que era apenas o vento assobiando entre as árvores velhas. Depois, começamos a encontrar coisas estranhas. Pequenos montes de pedras empilhadas de uma forma que não parecia natural. Apareciam no meio do pasto. Círculos de terra batida, perfeitamente desenhados, surgiam da noite para o dia no meio do nosso campo de milho. Meu marido, sempre prático, dizia que poderiam ser jovens da cidade próxima fazendo brincadeiras, mas eu sentia um calafrio que ele não conseguia explicar. A sensação de estar sendo observado se tornou constante. Às vezes, enquanto eu cuidava do jardim, sentia um par de olhos fixos em minhas costas, mas ao me virar não havia ninguém. Era apenas a vasta extensão de terra e o céu aberto. Nossos filhos começaram a ficar estranhos. Meu filho mais novo, Léo, de apenas 6 anos, começou a falar sobre um homem triste que ele via perto do celeiro. Ele dizia que o homem não tinha rosto e que arrastava os pés pela terra. Minha filha mais velha, Clara, acordava gritando no meio da noite, dizendo que sonhava com pessoas cantando em uma língua que ela não entendia em volta de uma grande fogueira. A atmosfera na casa ficou pesada, opressiva. O cheiro de terra úmida e algo doce, quase podre, impregnava os cômodos, mesmo com as janelas abertas. Os animais também sentiam. Nossas galinhas pararam de botar ovos, e o cachorro, antes tão brincalhão, passava o dia todo encolhido debaixo da varanda, rosnando para o nada. A situação se tornou insustentável numa noite de tempestade. A energia caiu e ficamos à luz de velas. Lá fora, a chuva batia forte e os trovões sacudiam a casa. De repente, ouvimos um som vindo do porão, uma porta que sempre mantínhamos trancada. Era um arrastar lento e pesado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão de cimento. Meu marido pegou uma lanterna e um machado, seu rosto pálido sob a luz fraca. Eu fiquei no topo das escadas com as crianças, meu coração batendo tão forte que doía. Ele desceu os degraus de madeira rangentes e, por um momento, houve silêncio. Então, ouvi um baque surdo e a lanterna rolou pelo chão, projetando sombras dançantes nas paredes. Chamei seu nome, mas não houve resposta. O desespero tomou conta de mim. Agarrei as crianças e corri para o nosso quarto, trancando a porta. Do outro lado da porta, o som de arrastar recomeçou, mais alto, mais perto. Não era mais apenas no porão, estava subindo as escadas. Empurrei uma cômoda contra a porta, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. As crianças choravam silenciosamente, abraçadas a mim. Do outro lado da porta, o som parou. Um silêncio mortal caiu sobre a casa, mais aterrorizante que qualquer barulho. Então, uma voz sussurrou meu nome. Não era a voz do meu marido. Era uma voz antiga, seca, que parecia vir da própria madeira da casa. Desesperada, comecei a pesquisar a história da propriedade no meu celular, usando a pouca bateria que restava. Foi quando encontrei artigos antigos de jornais locais falavam sobre um culto que existiu naquela região há mais de um século. Eles praticavam rituais pagãos, acreditando que o solo daquela terra era uma porta de entrada para outra coisa. Eles faziam sacrifícios para apaziguar entidades que habitavam a terra. Os artigos terminavam abruptamente, mencionando apenas que o grupo e todos os seus membros desapareceram misteriosamente após um último ritual. O jornal dizia que o solo nunca mais foi o mesmo.
Eles não desapareceram. Eles ainda estavam aqui. Eles estavam na terra, na poeira, nas paredes da casa. Nós não compramos uma fazenda. Compramos o túmulo deles. E ao arar a terra e fincar nossas raízes, nós os despertamos. Agora o sol está nascendo. O barulho parou. A porta do quarto continua fechada e trancada. Não sei o que aconteceu com meu marido. Não ouso sair deste quarto. Consigo ouvir o vento lá fora e ele ainda parece carregar sussurros. A terra lá fora não é apenas terra, é memória, é fome, e nós somos os intrusos. Estou gravando isso porque não sei quanto tempo mais temos. A porta está começando a ranger. Não é o vento. Algo está forçando a madeira do outro lado. Algo que estava enterrado e que agora quer entrar. Meu nome é Ricardo, e o que eu vou contar aconteceu há uns 2 anos numa estrada de terra que eu costumava pegar para cortar caminho do trabalho. Era um atalho que economizava uns 20 minutos, passando por fazendas e uma área de mata bem fechada. Eu nunca tive problema até aquela noite. Era uma quinta-feira chuvosa por volta das 7 da noite. A estrada estava um lamaçal e eu dirigia devagar. Foi quando eu vi uns 100 metros à frente um carro parado no acostamento com um pisca-alerta ligado. Era um modelo antigo, um sedã escuro, todo sujo de barro. Parecia abandonado. Passei devagar ao lado dele. A chuva batia forte no vidro, mas consegui ver que não havia ninguém dentro. Achei estranho, mas segui em frente. O que me deixou com uma pulga atrás da orelha foi que, ao olhar pelo retrovisor, tive a impressão de ver a silhueta de alguém em pé ao lado do carro. Pisquei, olhei de novo e não havia mais nada, só a chuva e a escuridão. Dei de ombros, pensei que fosse um jogo de luz e sombra. Na noite seguinte, sexta-feira, o tempo estava limpo. Peguei o mesmo atalho. Para minha surpresa, o mesmo carro antigo ainda estava lá, no mesmo lugar, mas agora o pisca-alerta estava desligado. Diminuí a velocidade de novo. As janelas estavam escuras, não dava para ver dentro. Fiquei curioso e um pouco apreensivo. Quem deixaria um carro ali por tanto tempo? Decidi não parar. Acelerei e mais uma vez olhei pelo retrovisor. E então meu coração gelou. Pela fração de um segundo, eu juro que vi. Uma figura alta e magra estava parada no meio da estrada, exatamente onde o carro estava, me observando ir embora. Era só um vulto, mas a imagem ficou gravada na minha mente. A partir daquele dia, decidi evitar aquele atalho. Passaram-se umas 3 semanas. Eu estava fazendo o caminho mais longo, mas a curiosidade me corroía. Uma noite, voltando mais tarde, decidi que precisava ver se o carro ainda estava lá. Talvez já tivesse sido guinchado e tudo não passava da minha imaginação. A estrada de terra estava silenciosa e escura quando cheguei ao trecho. E lá estava ele, o mesmo sedã escuro, no mesmo lugar. Meu peito apertou. Senti um impulso idiota de parar e investigar. Encostei meu carro uns 50 metros atrás dele, com os faróis altos iluminando sua traseira. Peguei minha lanterna no porta-luvas, respirei fundo e saí do carro. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos no cascalho. Conforme aproximava, um cheiro estranho de mofo e terra molhada ficou mais forte. A pintura do carro estava descascada e havia teias de aranha nos cantos dos vidros. Iluminei o interior. Os bancos estavam rasgados, o painel quebrado. Era uma sucata. Não havia sinal de quem poderia ser o dono. Dei a volta no carro. Tudo parecia normal, até que a luz da minha lanterna bateu no chão ao lado da porta do motorista. Havia um arranhão na terra. Não era um arranhão, era uma marca. Parecia que algo pesado tinha sido arrastado dali para a mata, ao lado da estrada, um rastro que se aprofundava na escuridão entre as árvores. Uma sensação horrível tomou conta de mim, um medo primitivo. Eu precisava sair dali. Voltei correndo para o meu carro, entrei, tranquei as portas e dei a partida. Ou tentei. O motor girou, fez um barulho de engasgo e morreu. Tentei de novo. Nada. Outra vez. Silêncio. O painel se apagou. Meu carro, que nunca tinha dado problema, estava completamente morto. O pânico começou a subir pela minha garganta. Olhei para o carro abandonado à minha frente e foi aí que o terror realmente começou. O pisca-alerta dele acendeu, uma luz alaranjada pulsando ritmicamente na escuridão total. Meu sangue virou gelo. Como era possível? O carro era uma sucata.
Enquanto eu olhava paralisado, a porta do motorista do carro antigo começou a se abrir lentamente, com um rangido metálico que ecoou na noite. Não havia ninguém empurrando. Ela apenas se abriu sozinha, como um convite. Eu não conseguia desviar o olhar. Da escuridão dentro do carro, algo começou a se mover. Não era humano, era uma forma esguia, escura, que se desenrolou do banco do motorista como uma cobra. Tinha braços e pernas longos e finos demais e se movia de um jeito quebrado, antinatural. A coisa saiu do carro e ficou em pé, uma silhueta contra a noite. Era alta, muito mais alta que uma pessoa normal. Estava olhando diretamente para mim. Não tinha rosto, apenas um vazio onde os olhos deveriam estar. Eu estava preso com o motor morto, assistindo aquela criatura dar o primeiro passo na minha direção. Um passo lento, arrastado. O som era como osso seco se esfregando. Eu tentava girar a chave, gritava dentro do carro, mas nada acontecia. A cada passo que ela dava, um calafrio mais intenso percorria meu corpo. Ela não tinha pressa, sabia que eu não tinha para onde ir. Quando estava a poucos metros do meu capô, ela parou. Apenas ficou ali, imóvel, me observando daquele jeito sem olhos. Eu podia sentir o mal que emanava dela, uma pressão no ar que dificultava a respiração. Fechei os olhos, rezando para que fosse um pesadelo. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi um som, um carro vindo ao longe. Abri os olhos, a criatura se virou lentamente na direção dos faróis que se aproximavam. Com uma velocidade assustadora, ela se arrastou de volta para a mata, desaparecendo na escuridão tão rápido quanto surgiu. Assim que os faróis do outro carro me iluminaram, eu girei a chave por puro instinto. O motor pegou da primeira, como se nada tivesse acontecido. Não esperei para ver quem era. Pisei fundo no acelerador, cantando pneu na terra e dirigi como um louco, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela estrada. Mudei de emprego uma semana depois, para nem ter a tentação de passar por perto. Mas eu nunca esqueci. Até hoje, quando estou dirigindo à noite e vejo um carro parado no acostamento, meu coração dispara, porque eu sei o que pode estar esperando ali. A coisa não fica no carro, ela fica na estrada, e ela só aparece quando o motor para. Eu não sei o que ela é ou o que quer, mas sei de uma coisa: ela está lá fora, esperando, e da próxima vez, pode ser que nenhum outro carro apareça para te salvar. Nunca fui do tipo que acredita em fantasmas. Sempre achei que toda casa mal assombrada tinha uma explicação lógica: encanamento velho, correntes de ar, imaginação fértil. Mas isso foi antes de me mudar para o apartamento 404. Era um lugar perfeito no papel: aluguel barato, localização central e uma vista decente do centro da cidade. Parecia bom demais para ser verdade. E como eu logo descobriria, era exatamente isso. A mudança foi cansativa, mas na primeira noite eu me senti em casa. As caixas estavam empilhadas, a cama montada e eu estava exausto. Foi quando encontrei o primeiro bilhete. Estava dobrado e colocado cuidadosamente sobre o balcão da cozinha. A caligrafia era elegante, quase antiga, escrita em um pedaço de papel amarelado. Dizia simplesmente: "Espero que goste do chá de camomila. Ajuda a dormir." Eu não dei muita importância. Pensei que o inquilino anterior, ou talvez o proprietário, tivesse deixado como um gesto gentil. Ignorei e fui dormir. Na manhã seguinte, encontrei outro bilhete. Estava na mesa de cabeceira, ao lado do meu celular. "Você ronca um pouco, mas tudo bem. É um som reconfortante." Meu sangue gelou. Como alguém poderia saber disso? Eu morava sozinho. Tranquei a porta na noite anterior. Verifiquei 2 vezes. Comecei a me sentir observado. Percorri cada canto do apartamento. Procurei por câmeras escondidas, qualquer coisa. Não havia nada. A sensação de paranoia começou a se instalar. Uma coceira incômoda sob a pele. Tentei me convencer de que era só o estresse da mudança. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade. Os bilhetes continuaram a aparecer, cada um mais pessoal e perturbador que o anterior. Um na porta do banheiro dizia: "Você fica bonito quando se olha no espelho de manhã." Outro dentro da geladeira: "Notei que você não come legumes, precisa se cuidar melhor." A caligrafia era sempre a mesma, impecável e sinistra. Quem quer que estivesse escrevendo aquilo conhecia minha rotina, meus hábitos, meus pensamentos mais íntimos.
Eu estava vivendo em um estado constante de medo, pulando a cada rangido do assoalho, a cada som no corredor. A sensação de presença era sufocante. Desesperado, decidi investigar. Fui conversar com o síndico, um senhor idoso que morava no prédio há décadas. Perguntei sobre o último inquilino do 404. Ele hesitou. Seu rosto se contorceu em uma expressão de tristeza. Ele me contou que a última moradora era uma senhora chamada Helena. Ela morou ali por mais de 50 anos, sozinha. Era uma mulher amável, mas reclusa. Ela tinha um hábito peculiar. Deixava bilhetes para si mesma por todo o apartamento, lembretes e pensamentos aleatórios. Então ele me deu a notícia que fez meu estômago revirar. Helena havia falecido de causas naturais naquele mesmo apartamento, mais de 1 ano antes de eu me mudar. A revelação me deixou em choque. Voltei para o apartamento sentindo um pavor que eu nunca tinha experimentado. Não era um invasor vivo, era algo muito, muito pior. Helena não tinha ido embora. Ela ainda estava ali, me observando, cuidando de mim da sua maneira doentia. Naquela noite, a atmosfera ficou mais pesada. Eu podia sentir o cheiro fraco de lavanda no ar, o perfume que o síndico disse que ela sempre usava. Não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, no escuro, esperando, e então ouvi o som suave de uma caneta arranhando o papel vindo do meu quarto. Juntei toda a coragem que me restava e caminhei lentamente até a porta do quarto. A luz da lua iluminava o cômodo através da janela. Não havia ninguém ali. Mas na minha cama, sobre o meu travesseiro, havia um novo bilhete. A tinta ainda parecia fresca. A caligrafia elegante e familiar dizia: "Eu sei que você está com medo, mas não se preocupe, eu nunca vou te deixar sozinho." Aquilo foi a gota d'água. Na manhã seguinte, empacotei o que pude e saí daquele lugar. Não olhei para trás. Eu não sei quem se mudou para o 404 depois de mim, ou se Helena encontrou um novo companheiro de quarto. Às vezes, tarde da noite, quando estou quase dormindo, eu ainda sinto um cheiro fraco de lavanda no ar e tenho a sensação de que não estou sozinho. E de vez em quando menos espero, encontro um bilhete. A caligrafia é sempre a mesma. O último que encontrei estava no meu carro esta manhã. Dizia: "Eu te encontrei." Meu nome é Tomás, sou do estado de Chiapas e dirijo o caminhão há muitos anos. Nunca fui de contar histórias, mas essa nunca saiu da minha cabeça. Desde que conheci o canal do Glenn, achei que talvez valesse a pena compartilhar o que vivi naquela noite. Alguns amigos dizem que foi cansaço, outros que eu sonhei com tudo, mas não foi sonho, foi real. E eu afirmo isso com toda a convicção que me resta. Tudo aconteceu em maio de 2005. Eu precisava levar uma carga do centro do México até o norte do país. Já vinha de outra viagem e estava há 3 dias dormindo mal, me virando com cochilos de no máximo 2 horas e café forte para aguentar o volante. Hoje em dia eu jamais faria isso, mas naquela época eu era mais novo, achava que era invencível. Na noite em que tudo aconteceu, eu dirigia pela rodovia Federal 57 rumo ao norte. Era por volta de 2 da manhã. A estrada estava completamente deserta, uma faixa infinita de asfalto escuro e alguns postes de luz espaçados iluminando pequenos círculos no nada. Foi então que vi um homem parado bem embaixo de um daqueles postes. Não fazia gestos desesperados, não acenava, apenas estendia o braço o suficiente para eu entender que pedia carona. Senti pena. Pensei que se eu tivesse congelando no meio do nada, também ia querer que alguém parasse. Mas havia algo estranho. Não existia nada naquele trecho, nenhuma casa, nenhum carro, nada que explicasse como aquele homem tinha chegado ali. Mesmo assim, diminuí a velocidade e encostei o caminhão. Abri a porta do passageiro e perguntei para onde ele ia. "Eu do norte", respondeu com uma voz baixa, quase sem vida. Subiu na cabine sem fazer barulho, apertou o cinto e ficou olhando fixo para frente, completamente imóvel. Aquilo me deixou desconfortável. Não esperava que ele fizesse festa por eu ter parado, mas a frieza, a ausência de qualquer emoção era perturbadora. Tentei puxar conversa. Falei do frio, do asfalto ruim, do tempo estranho. Ele só balançava a cabeça de leve, sem abrir a boca. Nenhum sim, nenhum é. Depois de uns minutos daquele silêncio insuportável, ofereci um cigarro. Deixei o maço entre os 2 bancos. Ele olhou, assentiu, mas não tocou no cigarro.
De repente, percebi que a cabine estava mais fria. Não era impressão. O ar parecia pesado, gelado, sem motivo algum. O rádio tocava bem baixinho, só para quebrar o silêncio. E pelo canto do olho, eu via aquele homem parado, rígido, como uma estátua. Era um sujeito comum, camisa de mangas compridas, calça jeans, sapatos sociais, cabelos castanhos penteados para trás. Tinha um par de óculos no bolso da camisa. Por um instante achei que ele estivesse dormindo com os olhos abertos. O tempo passou. Dirigi por cerca de 1 hora sem ouvir uma palavra dele. Quando avistei a placa de uma cidade pequena adiante, falei: "Tem um posto lá na frente. Posso te deixar na entrada? Tem luz, tem gente?" Silêncio. Virei o rosto para ele. O banco estava vazio. O cinto de segurança, no entanto, ainda estava afivelado, firme, como se alguém o tivesse usado segundos antes. Mas não havia ninguém. Meu sangue gelou. Eu estava a 100 km/h, não tinha ouvido porta abrir, nem visto nada pelos espelhos. Ninguém sairia de um caminhão em movimento sem se matar. Parei bruscamente, liguei o pisca-alerta e desci com a lanterna. Olhei ao redor, as rodas, a carroceria, o chão, nada. Nenhuma pegada, nenhum vestígio. O ar estava parado, pesado, morto. Nenhum som de insetos, nenhum vento. Foi aí que algo dentro de mim gritou para eu voltar para a cabine. Corri e fechei a porta. O cheiro lá dentro tinha mudado. Não era fedor, mas era estranho. Uma mistura de terra molhada e frio de geladeira. Aquilo me perturbou, porque naquela região não chovia há dias. Toquei o tapete, estava seco. O cinto de segurança também, mas o cheiro permanecia. Tentei me convencer de que estava cansado, mas não consegui. Voltei para a estrada, liguei o rádio e logo abaixei. O som parecia amplificar o silêncio. Continuei dirigindo, mas a sensação de estar acompanhado não me deixava. Era como se alguém me observasse o tempo todo. Não via nada, mas sabia que tinha algo ali. Comecei a falar baixinho com a voz trêmula. "Olha, eu só quis ajudar, não quero problema. Pode seguir seu caminho, tá bem?" Parecia absurdo, mas me senti um pouco melhor depois disso. Quando cheguei à cidade seguinte, parei num posto, fui ao banheiro, comprei café, conversei com o frentista, tudo normal. Mas quando voltei para a cabine, o cheiro de terra molhada ainda estava lá, mais fraco, mais presente. Tentei me convencer de que estava cansado, que eu estava vendo e sentindo coisas, mas no fundo eu sabia que alguém tinha estado ali. Alguém que entrou, prendeu o cinto e depois sumiu. Mais tarde parei para dormir num ponto de descanso. Deitei no banco do motorista, reclinei o encosto e apaguei. E foi aí que tive o sonho mais vívido da minha vida. Sonhei que estava novamente na rodovia 57, à noite. O painel do caminhão iluminava tudo e ao meu lado a silhueta dele. Não dava para ver o rosto, só o contorno do corpo, o cinto atravessando o peito e a cabeça virada na minha direção. Ele me observava, imóvel. Acordei com o coração disparado. O vidro do lado do passageiro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali há pouco. Passei a mão, limpei. O banco continuava vazio. Não consegui dormir de novo. Voltei a dirigir e durante todo o trajeto, o cheiro de terra molhada voltava de tempos em tempos, como se ele ainda estivesse ali. Quando o sol começou a nascer, o medo foi diminuindo. Cheguei ao destino, descarreguei a carga e por um instante achei que tudo tinha acabado. Mas quando voltei para mover o caminhão, o cinto do passageiro estava afivelado novamente. Fiquei parado, encarando aquilo. Desabotoei o cinto com a mão trêmula e sussurrei: "Chegamos juntos, mas agora é aqui que você desce." Depois disso, o cheiro desapareceu. A viagem de volta foi tranquila. Nenhum som estranho, nenhuma sensação ruim. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Quando contei a história para minha esposa e alguns amigos, todos tentaram explicar racionalmente. Alucinação, sono, imaginação, mas há coisas que a gente sabe. O cheiro, o cinto, o silêncio, tudo aquilo aconteceu. E se você me perguntar hoje se eu daria carona a alguém parado no meio da estrada de madrugada, eu te garanto, nunca mais.